Estamos dando início a mais um Papo Imobiliário, o seu primeiro podcast do setor imobiliário de Alagoas. Eu sou Natália Borges, consultora imobiliária, especialista em direito imobiliário e host do Papo Imobiliário. Olá pessoal, sou Sidney Calixto, correspondente da Caixa e host desse programa. Olá pessoal, eu sou Eduardo Albuquerque, sou consultor imobiliário da Remax e host desse programa. E hoje nós estamos com o nosso entrevistado, Gustavo Ock. Gustavo Ock, ele é bacharel em Direito, foi estagiário na Caixa, atua no mercado imobiliário desde 2007, é corretor de imóveis não atuante, já trabalhou em cartório, foi proprietário de uma imobiliária em Aracaju, foi lotérico, para quem não sabe é quem trabalha com loteria, desde 2014 tem dedicação exclusiva e é especialista em crédito imobiliário SBPE. E aí, Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra, Gustavo, ter você aqui hoje com a gente para tirar muitas dúvidas do pessoal aí que está nos assistindo. E vai ser um bate-papo muito legal. E hoje a gente está muito feliz porque temos dois parceiros novos aqui com a gente. A JCF Motors, sua concessionária Caoa Chery em Arapiraca. Os carros mais tecnológicos. Rapaz, estou de olho aí naquele Tigo 7 Pro, o novo Tigo. O azul. Tô precisando ir lá fazer um test drive. Eu também, vamos combinar de ir. Vamos combinar de ir lá. E também Comercial Casa Nova, a sua casa de construção do melhor preço em Arapiraca. Não é desconto, lá é preço baixo mesmo, viu? Isso, não é promoção. Não é promoção, Cobre não. qualquer oferta, qualquer orçamento. Comercial Casa Nova. Divide nos cartões 12 vezes. Em até 12 vezes a perder de vista. Quer reformar sua casa? Vá lá. Nosso parceiro, Tem indicamos. tudo. Material de primeiríssima qualidade, marcas renomadas. Eu conheço, é muito bom. Pode ir lá. E o atendimento é excepcional. Verdade. Os dois, né? Os dois. Os dois são referências em atendimento. Exatamente. E vamos começar nosso programa agora. Se apresente para o público, Gustavo. Tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. E acho que dá para a gente evoluir bastante aí sobre crédito imobiliário, sobre mercado imobiliário. Eu tenho certeza Parabéns. que o pessoal vai aprender bastante, né? Sobre Parabéns financiamento. pelo podcast, viu? Muito Parabéns. obrigado. Dá um caldo bom esse assunto de hoje, né? Dá, hoje Financiamento, eu acho que muita gente tem dúvida, né? Financiamento imobiliário é uma coisa simples para quem atua no mercado, que acaba vivenciando sempre, mas quem vai adquirir o imóvel é uma coisa mais complexa, os nossos né? clientes. Que é quem tem que saber. Tem que Isso. saber as informações sobre financiamento para adquirir seu imóvel. Justamente. Vou aproveitar já para o corte. Esse programa de hoje é para você, é para vocês, nossos clientes, né? Quem quer comprar imóvel, Aproveita. esse é para vocês, viu? Vamos começar aqui. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje ninguém pode sair com dúvida sobre financiamento daqui, porque a gente tem duas referências do mercado, né? Papel e caneta na mão. Então vamos isso aí. começar falando sobre a Selic, né? Que tá aí Essa assolando a gente e preocupando, mas... Chegamos novamente aos temidos Novo 2 aumento. dígitos, né? Com novo aumento, agora em 3,25, tivemos aumento de 0,5% semana passada. E eu queria saber, Gustavo, com esse cenário e com os eventos que ainda vão ter, né? A gente ainda vai viver um ano conturbado, com eleição, ainda temos a Copa do Mundo, que acaba diminuindo um pouco o nosso ano, né? E eu queria saber como é que vai estar o cenário de financiamento imobiliário nos próximos meses. Se você enxerga que vai ter uma redução na procura pelo financiamento, ou se ele vai continuar nessa grande expansão, porque a gente vivenciou, né? Eu, Natália, Sidney, você também, vivenciou uma procura muito grande por financiamento imobiliário, né? Nos últimos anos. Nos últimos anos a gente teve a pandemia e um cenário diferente de Selic baixa, aí, 2%. Então, tivemos taxas de juros nunca vistas antes. Então, taxas a partir de 6%, que não é a nossa realidade. Acho que hoje nós voltamos à realidade. Então, hoje a gente está no cenário que eu estava acostumado a viver. Então, você não enxerga uma redução dessa? Eu não acho. Eu acho que nós voltamos à normalidade. Voltamos ao que era
o nosso histórico, certo? Então, ainda estamos na pandemia e acho que ainda temos mercado, ainda temos alta procura e acho que o corretor principalmente, não deveria desanimar não, porque A perspectiva é é boa. promissor. Que bom. Ainda tem muita gente, e é o que dizem desde sempre, né? No ruim, compra imóvel. Na boa, também compra imóvel. Então, Eu vejo muito o pessoal falando, Deus fez terras finitas. Ele não vai fazer mais. Ou seja, é uma coisa que nunca vai ter a mais, é uma coisa escassa. O que ele fez já está aqui. Ou seja, é um excelente investimento. E o que é que eu tenho visto também, o pessoal muito esperando. Os imóveis subiu muito o preço, vou esperar baixar. Eu também não enxergo um cenário que vá baixar nos próximos anos. Inclusive, eu e Sidney fizemos um estudo há uns meses atrás, aquele da Monetize, Sidney. E a gente viu que desde de 1980, alguma coisa, 87, o imóvel só valoriza no Brasil. Né? A gente não tem desvalorização. E isso é a tendência. Né? ao menos você empata, você não perde. Mas, Você não assim, está valorizando. A gente, Você não está desvalorizando, desculpa. a gente, na época, viu até a questão de inflação. Sempre teve acima da inflação. Aí pegou anos de baixa de inflação, beleza, ele valorizou menos, mas estava acima. E quando você vem agora com a inflação nesse valor, mas você tem outros itens que aumentam muito, como outros índices como IGPM e INCC, e não deixa o imóvel acompanhar esses índices, entendeu? Então você que pensa que baixa, ele não consegue baixar depois porque o custo é repassado. Quem paga o aumento é o consumidor. E quem era para alugar imóveis, quem mora de imóvel alugado, ano passado era para ter tido um aumento de quase 50% no valor do aluguel, porque os proprietários foram meio segurando, porque imagine, Poder manter, né? você aumentar em 50%, ou seja, Pesado. financiar um imóvel seria uma excelente condição, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem que seguir nessa linha e você perguntando no início, o cliente fica esperando o preço diminuir, não vai acontecer. O preço não vai diminuir. Então, ele aproveita a oportunidade. Tem que aproveitar a oportunidade de agora, com as condições de agora, porque daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, esse mesmo imóvel ele vai estar mais caro. As novas ofertas vão estar mais caras. É a tendência do mercado. É sempre a valorização. E além disso, tem a questão da expansão das cidades, né? Cada vez está ficando mais distante. E aí você, onde é mais próximo, acaba se tornando mais caro. Maceió, por exemplo, essa questão do Pinheiro, deve ter dado uma mudada legal no mercado, né? Bagunçou muito o mercado lá. A gente Foi? teve uma procura Excessivo. maior do que a própria oferta. Tanto em aluguel quanto em compra. Tanto em aluguel quanto em compra. Eu digo porque no início da pandemia, eu com a minha esposa, a gente resolveu alugar nossos 2 imóveis e alugar um outro, né? Foi assim, surreal o valor que eu aluguei o meu, o que ela alugou o dela e o que a gente alugou um outro. Então, estava tudo muito alto, tudo acima do preço mesmo. E acabou que hoje já virou realidade. Então, manteve-se aquilo lá. E a questão da procura dos imóveis. Então, você teve uma grande quantidade de pessoas sendo indenizadas e tendo que sair da sua residência e comprar uma outra. Então, no início foi mais o aluguel, porque teve aquela indenização para a pessoa procurar um lugar para morar. Que era muito e agora complicado ainda, né? Porque eles pagavam R$1.000, uma pessoa que morava numa casa de... Um amigo meu morava numa casa de 800 metros quadrados de área construída. Aí, R$1.000, aluga um imóvel nesse valor? Não aluga. Não aluga, É né? surreal não isso aluga, que surreal. aconteceu com o Maceió, né? Assim, parece Justamente. coisa de filme. Isso. E cresceu bastante também a procura por Notou. condomínio fechado de casas e O pessoal a que sai do... construção, efetivamente. Então, a Caixa tem a modalidade de financiamento de construção, a compra do terreno mais a construção, ou você já tinha um terreno, quer construir sua casa. Então, isso aumentou muito, a procura foi muito grande. E os condomínios fechados valorizaram muito lá. Então, até construção, aumentou bastante a quantidade de construção bastante. de loteamento, de condomínios, né? Isso. Você tinha os condomínios, e aí pouco habitados, e hoje você vai Porque qualquer condomínio já que é uma vai, tendência, né? E com esse
Com isso que aconteceu lá. Justamente. E o pior é que não acontece muito em Maceió. A tendência é ir para Marechal, porque se você for construir um condomínio em Maceió, você vai construir na parte alta, muito longe. Aí o que é que tem sido a expansão? Marechal, porque é colado com Maceió, ou seja, passou a ponte já é Marechal, ou então sentido Maceió, litoral norte, que seria até Ipioca, né? São Acredito as que a expansões. duplicação ela influencia bastante nisso, né? Ajuda Você bastante. ter o acesso que você tem hoje a Marechal Dos dois lados. agora do lado oposto, é litoral. Não sabemos litoral quando norte. ficará pronto, né? Mas eu digo, eu tô em construção, numa casa, num condomínio lá no litoral norte, e é muito perto. Eu moro hoje na Ponta Verde e a distância desse condomínio dá na faixa de 10 quilômetros. muito É perto. Eu falei pro Sidney mais cedo, ele... Pra gente é longe. perto. Agora, pra gente é perto, mas aqui em Arapiraca é diferente, né? longe. O pessoal acha longe, 10 Mas quilômetros o pessoal mas acha longe. perto. É porque, Gustavo, quando chegou, eu atravessei toda a cidade, aí vim pela rua que tem o maior trânsito só pra tirar uma ondinha, sabe? Pra mostrar a ele que Não. o maior trânsito daqui ainda não é Qual foi a rua? a Rua São Francisco. Sim, sim. Eu achei o sinal ali, o semáforo, bem rápido, né? pra ele abrir pra gente, foi mais demorado. Pro outro lado, É rápido. E a gente já acha, né? Uma já fica reclamando. Ah, meu Deus, que trânsito. Mas é isso muito mesmo. bom. Mas voltando à questão da Selic, como é que a Selic ela impacta nos financiamentos imobiliários? É que a gente falou e não explicou, né? Foi. O que é Selic. Então, a Selic está determinando aí essa taxa de juros do banco. Então, quanto mais alta ela for, mais alta a taxa de juros do banco ela vai ser. Então, o que a gente pode tentar explicar para o pessoal é que acho que nesse momento a gente não tem tendência para baixa dessa Selic, consequentemente, não teremos baixa de taxa de juros. Pode ter um aumento de taxa de juros. Você viu um banco agora que há 2 dias atrás já anunciou um aumento, né? Saiu de uma taxa um pouquinho mais baixa e já voltou para um padrão dos concorrentes, que seria o Itaú, né? O Itaú ele saiu da taxa do Personnalité, que era 9,1, e aí subiu para 9,5. E aí, consequentemente, as outras taxas são taxas segmentadas, eles já foram aumentando aí um pouquinho mais. Mas esse aumento não é automático, né? Aumentou a Selic e o banco já aumenta. Não, eles esperam um Eles pouquinho. dão uma segurada. O que aconteceu é que eles foram bem cautelosos, pelo menos os bancos privados, eles foram mais cautelosos naquele primeiro aumento de Selic, na mudança para 2 dígitos, eles já subiram bastante. Inclusive o Santander, ele tinha aumentado muito e depois reduziu. Ele baixou de novo a taxa. Ele tinha ido para 9,99 e agora ele está com 9,49. É muito de política, então, interna do Política banco, né? interna do banco. Então, Acredito que até a própria questão da Caixa influencia nisso, né? Ela acaba sendo utilizada como governo para segurar um pouco essa taxa, né? Isso. Pode acontecer isso também. Aí o outro banco sobe, mas tem que... Mas Não só pode que ficar tão longe. Não pode ficar tão longe, mas só que vai chegar um momento que a Caixa também vai subir. Não vai. Aqui A não Caixa vai. está segurando muito. A Caixa está segurando. Eu acho que é mais demais. uma política da Caixa, seria mais do que do banco, seria uma política governamental, porque ele tem que movimentar a economia, né? A gente tá com taxa de juros alta, de financiamento alto, a inflação alta, tudo alto. Ou seja, se tudo aumentar do jeito que tá, eu acho que vai um pouco que engessar a economia, né? Aí isso prejudica a população. Eu acho que é mais uma política. Mas Sim, tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Ele não pode perder o banco dinheiro, não né? pode ter prejuízo, né? Então, é o custo do dinheiro ali. Ele vai te emprestar, ele está pegando esse dinheiro em algum lugar para te emprestar e ele tem que ter o lucro dele ali nessa negociação. Por mais que ele possa reduzir ao máximo, mas o banco ele não está até ali para porque- perder dinheiro, não tem jeito. Porque toda renda fixa hoje em dia está rendendo 1%. Aí ele vai pegar dinheiro emprestado, pagar acima de 1%. Para emprestar para outra pessoa para pagar os juros menor, que é, o que é hoje, complicado. Que é que hoje o que está acontecendo, né? Então, Foi- mas é sempre assim, na verdade, sempre a taxa do financiamento ela é menor do que uma aplicação financeira. Mas só que aí a gente vem para outra situação também, viu? A gente tá falando dessa taxa e pensando nessa questão do empréstimo, que realmente a gente estava até comentando um pouco antes aqui, a situação que a Previdência, ela já está quase batendo 1%.
e outras aplicações, como você falou da renda fixa, ela está chegando a isso aí. Mas aí você pensa, aí, o banco está pegando e a questão do financiamento. Mas o financiamento, na maioria dos casos, ele é atrelado a TR. Aí a gente vem com a TR aí já de 0,5, agora no meio do ano. Que já é normal, porque antes sempre dava 0. Historicamente, assim, se pegar lá para 94 para trás, talvez, não, mas Isso. o histórico que a gente tem aí, ela é dela 0,0. Aí, 4 anos, parece. Aí ela começou a fazer uma... É 2017, né? Isso. Mas pegando esse gancho, Ela... conta a história aí sobre essas questões de TR, como é que ela influencia, quais são as modalidades que a gente tem de financiamento. Hoje o que a gente tem de modalidade de indexadores, né? Isso. De indexadores de financiamento, a gente tem a TR, que é o convencional, que é o taxa tradicional, referencial, né? a taxa referencial. Então, vamos lá, taxa de juros mais alguma coisa, mais um indexador. Então, a convencional, que é a TR, temos IPCA, temos poupança, temos taxa fixa, hoje só essa taxa e sem indexador, e tem alguns, não bancos, mas algumas outras instituições que também utilizam outros indexadores, que eu também não tenho, como a gente não é do nosso... Trato, né? Portfólio, não é do nosso trato, eu também não vou saber explanar aqui para vocês. Mas tem algumas outras que assim, não são bancos, mas... Hoje em dia, qual você enxerga que é o melhor para o nosso cliente, né? Que está vendo ali, que vai comprar seu imóvel. Qual é que você está mais recomendando? Perfil, vamos lá. Então, hoje, sempre a modalidade da TR, certo? Hoje, porque é a taxa mais baixa. Então, um cliente hoje ele não tem condição de financiar na Caixa Econômica, ele vai procurar outro banco. Aí ele tem o Bradesco, vamos dar um exemplo no Bradesco, porque ele tem a opção da taxa com a TR e a poupança mais, que eles chamam, que é, como na Caixa, TR é poupança mais TR também. O Bradesco ele tem uma taxa segmentada, Prime, Exclusive e Classic. São as 3 opções de conta que o cliente pode ter o segmento dele. Como no Itaú, ele tem o Personalité, o Private, o Classic, o Uniclass. Então, ele tem essa segmentação de taxas. O que eu recomendo hoje, para quem não aprova lá na Caixa, seria Hoje a Caixa seria o mais viável. A Caixa, com a questão da taxa de juros ela mais baixa, sim. Então, mais viável. E também a Caixa tem modalidade poupança, com 2,8 mais poupança. Então, 2,8, hoje a gente está no teto da poupança, por isso que ela está sendo recomendada, pelo menos por mim, porque a gente está no teto. O que pode acontecer é só essa taxa baixar, numa eventual queda de Selic. Quando ela baixar de 8,5, né? Então, ela acima de 8,5 ela é o teto, abaixo de 8,5 ela vai ser 70% da Selic. Então, hoje no Bradesco, ele não faz segmentação de renda da conta do cliente para a modalidade poupança mais. Então ele tem lá uma oportunidade de conseguir um financiamento a 9,16 hoje, podendo baixar, contra hoje uma média de 8,8 na Caixa. Então são as que eu estou recomendando. Eu não recomendo do IPCA, a não ser para uma operação muito rápida, porque é uma taxa baixa, só que o IPCA a gente sabe que ele tem meses do ano que ele está lá em cima, tem meses que ele está mais baixo, tem meses que ele está ali e na pandemia ele deu uma estourada também. E na pandemia ele deu uma estourada. Então a gente, fazendo essa separação, você falou aí de IPCA, poupança. Tô anotando aqui, viu, pessoal? Pra gente... ITR. Para destrinçarmos. Tá bom da gente colocar aqui um quadro, né? Para o professor da aula. Massa. Bacana. O IPCA, eu gosto muito de explicar, porque às vezes a pessoa não tem o trato que... É comum no nosso dia a dia falar sobre isso, mas às vezes o nosso ouvinte, ele não vai. O IPCA é índice de preços ao consumidor. Consumidor amplo. É a famosa inflação. Então, por que Gustavo fala que não orienta? Porque vai ser uma parte fixa, que eu nem me recordo quanto é o valor. Tá. E ele tem um diferencial ainda, mas vamos aí, enquanto você está já falando, eu vou pesquisar só aqui quanto está o índice hoje. Isso, uma parte fixa mais o IPCA. Então ele fica atrelado a essa questão da inflação.
Então, a inflação subiu, a parcela vai Uma- subir. Muito variável, né? Um jeito Muito bom variável. de explicar ao pessoal que está assistindo, ao consumidor, vamos dizer, a gente está vendo a alta dos produtos de consumo, arroz, feijão, as coisas do mercado. A gente está vendo que está tendo uma alta grande, ou seja, ele é corrigido pela inflação, que seria mais ou menos como o IPCA. Ou seja, se está tudo aumentando, o IPCA, consequentemente, está alto. Então, o IPCA seria para aquele cliente mais arrojado, né? Para o que pensa a curto prazo. Curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo. Então, por quê? Aí também tem gente que usa dessa estratégia, eu não gosto, mas o meu cliente não tem uma capacidade de renda tão grande. A taxa pré-fixada dele é 4,75, 4 e pouco, então ele vai fazer a sua parcela na aprovação de crédito ser pequena, mas quando ele for na hora da composição efetiva, porque a Caixa não analisa isso, mas na composição efetiva vai ser difícil para ele conseguir arcar com a parcela. E além disso, onde o indexador da TR, como é baixinho, ele atualiza também o saldo devedor, o IPCA ele vai atualizar o seu saldo devedor. Pode acontecer que você vai pagar a parcela, em vez de seu saldo devedor baixar, ele vai aumentar. Aí Então, nunca quita. Aí vai é pagar fogo. e vai continuar com o saldo devedor ou ele subindo e uma hora o cara vai falar, olha, não tem condição mais, meu saldo vale muito mais, é muito maior do que o meu imóvel vale, estamos aqui de volta ao meu imóvel e nunca mais eu financio na vida. Mas eu achei importante o que você frisou sobre essa questão da pessoa não ter condições e ser em curtíssimo prazo. Então, para aquele cliente que tem um dinheiro para receber e não conseguir fazer aprovação pelos outros indexadores, eu vou quitar esse imóvel com 30 dias. Perfeito. 30, 60 dias. Aí é só para não perder uma oportunidade, não, né? Aí é excelente. Mas é importantíssimo até para... Eu sei que tem correspondentes que acompanham vocês. Assim, deixe bem claro para o seu cliente o que vai acontecer. Porque ele precisa estar ciente do que Não pode só acontecer. os correspondentes, mas os corretores também. Mas é porque, assim, eu entendo que o papel do correspondente bancário é dar esse suporte para o cliente. Seja que o corretor trazendo e sem nenhuma informação, o corretor, na maioria das vezes, eu acho, a preocupação do corretor é vender imóvel. Vender imóvel. Ó, tá aqui, meu cliente falou de financiamento, vamos procurar aqui o especialista e ele vai te ajudar. Nós vamos arrumar a solução. Porque eu acho que, e tendo esse trabalho em equipe, ele é muito saudável. E vai ser bom para você, vai ser bom para ele, vai ser bom para o cliente. Às vezes você está vendendo para um consultor, o cliente, aí acontece uma situação assim. Você acha que vendeu, o cara acha que comprou, ele acha que vai financiar, o consultor também achou que vendeu. Chega no final, não dá certo. Mas essa parceria é essencial também. Destacando esse ponto que ele falou, também pensa assim, o corretor ele faz aquela pré-estudo, aquela análise, aquela anamnese. A gente sabe mais ou menos por alto, né? Isso, mas essa parte aí ele tem que continuar vendendo. Ele vai passar a bola para os correspondentes, para os especialistas em financiamento, para que cheguem ao ponto final. E nós, quando estamos lá, às vezes explicando, não é querendo dificultar a venda ou até assustar o seu cliente. Não. Porque vem um pós-venda. Aquele cara que ele comprou com você esclarecido, ele vai chegar, rapaz, o corretor juntamente com o correspondente dele conseguiu me dar uma assessoria, uma assistência e o meu cliente não reclama. E o que não fizer isso, o cliente depois volta e liga, comprei com aquele cara, não me explicou nada. Compra não. O cliente Isso não. é imprescindível, né? A compra sustentável, a compra consciente. E o cliente não, o prospecto, porque ele só é cliente a partir do momento que ele compra. Ou seja, você tem que dar uma assistência pós-venda. Imagine você fazer um mau negócio pro seu cliente e como é que você vai olhar na cara dele depois para fazer o pós-venda. Né? E a gente sabe que existe muito isso, de querer empurrar a venda a qualquer custo. E isso não funciona. A gente tem que pensar realmente nesse pós e a longo prazo. E realmente passar para os especialistas, para quem entende aprofundadamente do assunto, porque a gente sabe de uma forma um pouco mais superficial, mas eles estão estudando isso diariamente, então, né? Estão se atualizando. Isso. Tendo treinamento, então eles realmente têm a expertise para passar isso para o cliente com propriedade. Então essa parceria, como o Gustavo falou, realmente é imprescindível. Eu tenho um caso curioso de uma cliente estudada que bateu o pé porque ela queria fazer pelo IPCA. Eu, no meu papel de explicar, eu expliquei.
Mas ela quis, ela me botou para falar com mais 2 pessoas, 2 professores da Universidade Federal. Eu sentei com eles, fiz cálculo, expliquei como que aconteceria. Ela não tinha intenção de liquidar esse imóvel com velocidade, ela queria pagar no prazo máximo. E ela bateu o pé, falou que queria, tudo bem, então se é seu interesse, vai fazer. Eu também não posso obrigar a pessoa a fazer. No segundo mês, ela me ligou querendo arrumar uma solução para sair. E aí foi justamente no período que a Caixa lançou a modalidade da poupança e que ela permitiu o cliente fazer a portabilidade. Foi sim, foi uma sorte. Uma mão na roda para ela, né? Foi uma mão na roda. Ela saiu de uma variação, mas ela ficou num também que, querendo ou não, era mais alto. Hoje ela já está quando lançou a taxa era pequena, mas a gente tinha taxa TR, vinculada a TR também pequena, mas aí hoje ela já subiu um pouquinho da poupança, está no teto. Veja só, isso aconteceu muito. Falando em poupança, explica um pouquinho sobre como é que funciona a poupança, sobre essa questão de 8,5. Eu fiquei um pouco confuso. Vamos lá. Vamos lá. Não, aí é a continha matemática para definir. Quem quer café? Eu aceito. O rendimento da poupança. Como é que a gente vai definir esse rendimento da poupança? É porque é a nova poupança, né? Ela agora tem um teto de... Isso. A gente sempre, antigamente, a gente falava, não, a poupança rende 0,5%, lembra? Não sei se você é dessa época. Não. Mas não. Você é, Sidney. Mas era assim, ó, a poupança rende 0,5%. E era assim a vida inteira. Falava, não, 0,5%. Não. Então, hoje, como é que eles definem como é que é o rendimento hoje, a remuneração da caderneta de poupança? Se a Selic ela tiver abaixo de 8,5% ao ano, ela vai render a 70%. O rendimento da poupança vai ser 70% da Selic. Certo? Se esse rendimento vai para a condição atual, que é acima de 8,5%, que a gente está com 13,25%, ela vai ter um teto. Então, esse teto, ele é 6,17%. Então, ela vai render 6,17% ao ano. É isso? Ao ano. Então a gente pega aquela parte fixa... Porque senão hoje a poupança estava rendendo maravilha, pô. Então a gente pega aquela parte fixa Tá de 2,8 da Caixa mais os 6,17. 6,17. Quanto que dá isso? 9,16. Não. Dá menos. 2,8 mais 6,17. 8,97. 8,97. Só que tem a TR ainda, né? TR ainda é vantagem, porque a TR você tem 8,8. 8,7, pô. Não, Deixa é isso. porque, na média, né? Porque a gente tem 8,7, 8,99 e o 8,8 no meio. Nem todo mundo consegue ter uma 8,7. transferência do salário ou um Explicando, produto de previdência na explicando Caixa hoje. essa taxa mais reduzida, ela é para quem aceita ter relacionamento com o banco. Sempre com Que aí relacionamento. seria a conta corrente, a previdência, né? a previdência pra gente tentar. Se a pessoa não tem o salário para transferir, você tem uma opção de fazer um produto de previdência privada para esse cliente. É vantagem fazer? Eu gosto. Eu tenho minha previdência privada. Como é que funcionaria essa questão dos produtos do relacionamento? Quais as vantagens que você vê nisso aí? Olha, tem um produto de relacionamento que eu gosto muito na Caixa, que é o seguro residencial. Sim. Não pelo seguro, mas sim pelas assistências. Então, eu recomendo a todos os meus clientes, fazendo na Caixa ou qualquer outro banco, a contratar um seguro residencial. É porque quando a pessoa faz, tem os 3 seguros que são básicos e tem o mais complexo, né? Não, é assim. No financiamento habitacional, o seguro obrigatório ele é o de morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel. Que aí tem 3 opções desses. Você tem 4 seguradoras. 2 da Caixa, uma da Tio Seguros, da PAN e da... American Life. Não, Toque Marinho. Toque American Marinho. Life é para carta de crédito FGTS. Então você tem 4 opções de seguradora, né? O banco, a Caixa, ela te fornece os outros bancos eles só dão opção de 2. Você também não é obrigado a contratar por essas. Você pode procurar uma seguradora de fora, mas que ela
tem essa cobertura. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Os imóveis próximo ao Pinheiro não estão sendo segurados pelos da Isso. Caixa. Eu tô na parte da consultoria. Que a gente fez com você. Fez comigo. Fez com você. Fez. Quando deu um cliente. Ali foi uma salvação. Vamos. Mas esse da seguradora, falando em Pinheiro especificamente, e nessa região, Gustavo, eu tô numa busca de uma seguradora que faça, para tentar contratar pela Caixa. Mas não tá fácil. Tá Não bem tá difícil. Tá, assim, você chega na seguradora do Santander, ela faz, desde que o financiamento seja no do Santander. Se você faz o financiamento nesse prédio aqui, pelo Santander, você seguradora, se eu trouxer uma proposta da Caixa, você faz? Não faço. Então essa é uma dificuldade que a gente está tendo. Então é uma busca, mas não é fácil. Todas as seguradoras que a gente aborda, elas querem uma demanda. Eu não consigo ofertar uma demanda para ela. Então eu consigo dizer o que já foi negado, não o que eu tenho ali para frente, porque o cara que não comprou na Caixa, ele provavelmente procurou em outro banco, que foi o caso do seu cliente. Foi. Então... E do residencial, você acabou não concluindo. Tá. Seguro residencial. O que eu gosto dele, além do seguro, claro, porque você tem aquelas coberturas, algumas que a gente não vai, queda de avião, impacto de veículos, tornado, furacão, vendaval. Tem umas coisas assim que não vão, mas você tem um raio, incêndio, explosão, tem responsabilidade civil, você tem danos elétricos, roubo, furto. Agora com essas chuvas, os danos elétricos, Isso, eu acho que grande parte de Arapiraca teve um problema de infiltração, de enchentes. Sim, aí Então, além disso, você tem as assistências. Aí você vem para as assistências. São várias. Eu vou ter que procurar aqui para ler. Mas você tem chaveiro, vidraceiro, encanador. Aí você tem uma a melhor. Eu tenho e não uso, ó. Então, use, tem que Você usar. tá perdendo dinheiro. É como o seguro do carro da Caixa, que ele te dá uma opção do motorista amigo, que é pra gente que gosta de tomar uma cervejinha e não correr o risco de sair com o carro e, né, que não deveria fazer isso. Você liga pra seguradora, ele vai trazer um cara, vai botar um motorista pra você, te levar em casa em segurança, guardar seu carro. Viu? Se você não tiver condição de dizer onde você mora ou onde tem que guardar, ele Mas vai... esse é o de ele vida, vai né? guardar... Hã? Esse é o de vida. Não, esse é o de o carro, automóvel. de veículo. Sim, de sim. veículo. e ainda Gente tem- que faz seguro, mas não lê o que tem. Paga caro sem Inclusive, usufruir. Eu fiz aqui uma cotação recente. você falando aí da questão do seguro da queda de avião e Vou colisão de te- veículo, vou até ler pra você pensa que nunca acontece. Mas se eu disser a você que eu já tenho um caso, o que aconteceu? Aqui? Sim, De queda de avião. Não, porque a queda de avião e a colisão com o veículo entra no mesmo item. Aí lá em Craíbas um rapaz entrou numa farmácia, quebrou a vidraçaria. Isso acontece. Hoje você mora. É porque lá você vai. Em Maceió a gente tem. O público maior é apartamento. Então, às vezes, o impacto do veículo não vai lá na sua. Ele pode derrubar o seu portão. Mas eu pode tinha ficar loja ali na impossibilitado. Praça Bom Conselho. A minha loja, você lembra quando a minha loja Entrou. era? O carro entrou um Uno de madrugada. No espaço, o espaço da porta de vidro só cabia um carro. Ele entrou. Fez o gol, Com marcou o carro. gol ele. Não, foi perfeito. Se Foi. fosse nos tempos de hoje em Foi. dia, porque arrancou Se os dois ele quisesse retrovisores. fazer, ele não Só fazia. dava o espaço do carro mesmo. E só Eu aquele dei o carro, não podia retrovisor, ser outro, né? cabia. E quebrou um monte de coisa na loja, a porta de vidro inteiro. O carro ficou dentro da loja. É isso. Foi então. massa, velho. Ali o cara. Foi maravilhoso. Piloto top, né? Não, eu acredito que eu não conseguiria entrar lá Sóbrio. Mas tem Seria essas trágico se opções não aí fosse cômico. do relacionamento. Então você consegue criar um relacionamento com o banco para um benefício próprio. Você tem é um produto de benefício próprio. É o que a gente fala para o cliente. Olha, você vai ter um produto, vai ter um relacionamento com o banco, mas um produto que você é de seu benefício. A diferença de parcela é muito gritante entre esse seguro e os mais básicos? Não, aí esse é um seguro à parte. Certo. Esse é o que você contrata à parte. O de morte, invalidez permanente e Já danos é físicos ao vinculado, imóvel, ele já né? está lá dentro da sua parcela, a composição da sua parcela, que é amortização, juros, seguros e a tarifa, né? Isso no caso do SBPE. Então, esse de morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel já está embutido. Certo. Esse que são os outros, e o que eu acho importante
todo mundo tem, e a gente tá tendo caso de incêndio direto Isso. lá em Maceió. Então, Aqui também. Então, Teve um na Canafístula, não foi esses dias? Então é importantíssimo. E Principalmente agora. o marido da minha sócia, ele trabalha na Caixa, tem esse seguro. Ele não faz nada. Inclusive, assim, Vazou um É isso. vaso, escorreu água, ele chama... a gente tem clientes que a gente precisa orientar o cliente a ter um relacionamento com o banco, adquirir alguns produtos para, né, trabalhar ali o cliente. E isso é um produto bom para a gente... que o cliente vai usar, né? Agora tem que ele vai dizer pra usufruir. ele usar, porque às vezes a Isso, pessoa contrata e não usa. Porque aqui, ele fala, eu peguei uma proposta que eu mandei para uma cliente, que ela me pediu, eu mandei para ela. Eu tenho ele aqui. O que eu tenho? Além das coberturas, que aí fala. Incêndio, raio, explosão, fumaça, queda de aeronave, danos elétricos, impacto de veículos, perda e pagamento de aluguel, responsabilidade civil familiar, roubo e furto, quebra de vidros, espelhos, mármores e granitos. Esse é para quem está hoje comprando um imóvel, está reformando uma casa. Vai botar um espelho, você vai trocar uma bancada. Isso tudo está na cobertura de uma quebra acidental. Aconteceu lá em casa esses dias, você soube? Isso. Não. Tava dormindo de madrugada, um estrondo absurdo. E os cachorros todos dos vizinhos latindo. E eu procuro até encontrar e ver o que era, né? Pessoa com sono. Mas, enfim, o móvel suspenso da área gourmet desabou. Eu acho que com a umidade, muita chuva, né? Foi cedendo, desabou e quebrou tudo que tinha dentro. Taças, bebidas, tudo. E a bancada de mármore, ela partiu ao meio. Saiu quebrando tudo ali. Já pode ligar para a seguradora. Aí outra dúvida, por exemplo... Fazer perícia e... Isso. Por Se exemplo, não quebrou lá manualmente, tá? Por exemplo, uma mesa, vidro, o cara... tem infiltração aqui na parede, aí vai lá corrigir aquela infiltração, acaba derrubando alguma coisa na mesa, a mesa quebrou o vidro, o tampão da mesa. Então, aí... Chama a seguradora para analisar. Ela vai analisar, porque ele vai analisar se foi acidental. Ele cita especificamente um acidental. Uhum. Mas assim, cabe ler a apólice O e cara foi acionar. subir ali e pisou na mesa. Ou seja, a gente tá não tem sempre jeito. tendo esses Acontece, acidentes, esses isso, problemas você caseiros, né? Isso, então, eu digo aqui, eu tenho, na proposta dela é um imóvel de 600 mil reais e o custo do seguro dela foi... Bom, isso eu ia te pedir para falar até mais falar ou um menos valor. o custo, para que o... O básico seria 541 reais. Você pode dividir em 12 vezes sem juros no Isso. cartão de crédito. Pode parcelar com débito em conta em 10 vezes sem Isso. juros, 12 vezes com juros, ou um pagamento num boleto único. E assim, tudo isso vai a questão do relacionamento. As pessoas... Eu tinha roubado sua fala, né? As pessoas... As pessoas têm que entender que o relacionamento, ele proporciona você deixar de pagar juros. Você está tendo produtos em troca de você pagar menos juros. Por que o banco está fazendo isso? Se é questão lógica. O cara está aqui, está trazendo a conta salário dele, está com tudo no banco. Ele querer dar a mesma taxa de juros àquele cara que só quer pegar um empréstimo, só quer pegar um financiamento, não é justo, né? Tem que... o banco, eu tô te dando uma vantagem, me ajuda também. Me ajuda né? também, isso. Uma mão lava a outra. Aí vem outro ponto importante, que as pessoas, às vezes que não tem salário, que tem oportunidade, que é a questão da Previdência. Sim. Nós pegamos, né, diversos clientes que têm declaração de imposto de renda completa e estão perdendo dinheiro, deixando de restituir. Eles podem ter vantagem na taxa de juros e ainda podem ter vantagem na restituição do imposto de renda quando ele faz a Previdência. Que a gente sabe que a Previdência, a PGBL, ela deduz até 12% do imposto de renda, do valor tributável do imposto de renda. Então, se você tem aí 100 mil de imposto de renda anual tributável, você vai pegar, vai diminuir 12%, que vai dar 88%. Em alguns casos, né, que é o teto, né? E o seu cálculo do seu imposto vai ser em cima disso. Quando você vai conseguir restituir ou pagar menos imposto do que você pagaria. Quando Tem gente que converte, faz isso aí como estratégia mesmo. muito pra bom. pagar menos imposto. Exatamente. E aí você pega agora uma época que a taxa fixa está alta, você ainda ganha na rentabilidade da Previdência, ganha na restituição do imposto de renda e ganha no financiamento. Então, as pessoas também têm que dar-se a oportunidade de saber disso. De conhecer os produtos. De conhecer os E a produtos. gente, como corretor, de saber
prestar essa consultoria, oferecer até o produto, orientar o nosso cliente ó, procura esse produto, você vai poder usar assim, assim, assado, para não é só por usar o produto, por adquirir o produto. Mas é porque o pessoal tem um preconceito com previdência privada muito grande. Sendo que a maioria das pessoas que falam sobre finanças indicam formas de você ter um benefício com a previdência. Ou seja, vale muito das pessoas conhecerem e não terem esse preconceito e rejeitar de cara. Vai Entendeu? muito também de perfil de cada cliente. Eu sou medroso. Então, eu tenho lá o conservador, o médio, o arrojado, eu tenho o outro ali de baixo, que eu sou o medroso. Então, eu trabalho muito para ganhar meu dinheiro. Tenho medo também, de perder. meu tenho perfil medo de é perder. Então, assim, eu vou estudando o que dá para fazer, mas nunca arriscando. Falar, aqui, beleza, você vai ter opções hoje no mercado para você ganhar muito dinheiro, rápido. Mas, da mesma forma, você pode ganhar muito dinheiro, você pode perder O risco é alto todo também. o seu dinheiro. Então, A gente tá vendo Então- isso no mercado de criptomoedas, agora que deu uma queda enorme. tenho Né? coragem. Então você, como medroso, pra gente continuar a linha de raciocínio dos indexadores, a gente falou do IPCA, a poupança, faltou a TR, que é o mais convencional. isso. Aí, hoje, né, a nossa taxa referencial, que a gente falou que ela estava de zero, Isso, ela foi. subiu um pouquinho, mas ainda hoje seria Mais vantajoso. para Né? mim, o mais estável deles. O mais estável. Agora, outra coisa que vai de Porque- perfil também, de cliente. A gente tem os financiamentos, tem essas modalidades, mas tem aquele cara que diz, eu vou pagar juros ao banco, não sei o quê. Porque tem muito. Porque a pessoa faz a conta do imóvel, quanto vai pagar no final. Sim, mas você mora de aluguel? Compensa? Tem que fazer... Aí tem a carta de crédito de A consórcio. gente tem consórcio também. Inclusive, a Caixa tá com uma benefício. Tá com uma promoção aí, de novo. Eu acho que com 25% de desconto na taxa de administração. A gente teve isso, acho que há 4, 5 meses atrás. Foi bom. E agora ela está lançando de novo aí com esse benefício, com 25% de desconto na carta. Agora, não, o consórcio é para quem não quer agora, de imediato. É um pensamento a longo prazo. Porque também existem os contadores de história que falam assim, não, você vai contratar o consórcio aqui agora e amanhã você vai estar contemplado. Não. Se fosse isso, não existia financiamento. Não tem jeito. Porque aí o consórcio você não paga o juros, você paga uma taxa de administração mas é uma boa opção para quem não tem pressa. Então é um investimento para se fazer. A carta ela se atualiza também, então claro que você compra um imóvel hoje um imóvel de 100. Daqui a um ano ele não vai ser mais 100. Então, a carta também atualiza junto com o tempo. Disso eu não sabia, Não, que ela a carta atualizava. A carta atualiza. E até com uma estratégia de investimento tem muita gente que usa, né? Vai pagando consórcio para investir Não, em tem algum gente imóvel. que usa o consórcio como estratégia mesmo para ganhar dinheiro, porque você, com uma carta de consórcio contemplada, você pode vender. Você tem uma taxa de uma transferência que o banco ele autoriza e outras... você tem várias empresas aí que vendem consórcio, não só os bancos. Então, tem gente que usa como estratégia de venda. Olha, eu tenho aqui, eu vou contemplar essa carta, vou pedir um ágio de tanto e... Existe no mercado. Você procura na internet aí, carta contemplada, comprar e... Conheço um caso que o cliente fez uma carta de 900 mil, foi contemplado no segundo sorteio. Ele pode parecer até história de Trancoso. Ele vendeu, se não me engano, foi de 250 a 300 mil o valor da venda da carta de crédito, porque era um consórcio imobiliário. O cara deixa de pagar os juros para pagar só a taxa de administração. Aí uma taxa de administração que estava na promoção, que a Caixa lançou algumas promoções que era 13%. Então é 13% sobre todo o valor. Isso aí o cara disse, pá, no lugar de eu já tenho um imóvel, eu vou fazer a venda. Aí ele negociou no mercado, nesse mercado que já existe na internet aí facinho. E antes disso, como você dá os direitos às pessoas acessarem seus dados,
Já tem pessoas que já ligam para você. Amigo, você está contemplado, quer vender sua carta? É verdade. Eles Tem. sabem, É verdade, eles sabe? sabem Antes de você. Já sabem. tem empresa que está trabalhando com isso, com a negociação Isso aí. de carta de crédito E imobiliário. até por conta da questão da facilidade da aprovação do crédito. A aprovação do crédito do consórcio, ele é bem mais fácil que o financiamento. Mas um caso desse que o cara foi contemplado assim de imediato, não. Mas se você passa um ano pagando essa sua carta de crédito, esse histórico de você pagar por um ano, ele serve como a comprovação de renda. Ele serve. já entra Você, na- você tem uma renda informal, você consegue... Na história da renda. Até tem Aqui. essa opção. Para um né? futuro financiamento pode ser... Não, para a própria carta de Pra própria crédito, não carta. para um futuro financiamento. Ah, entendi. Ah, Mas tá. para financiamento a gente tem estratégias também, não estratégias, mas o que pedir para o nosso cliente quando ele é uma pessoa que não declara. A primeira coisa para pedir é ele para formalizar a renda. Então, Porque a gente trabalha com isso diariamente, é uma dúvida recorrente dos clientes, né? E uma coisa que a gente usa muito na prática, os clientes que não têm renda comprovada por contra-cheque, como é que a gente pode, como é que pode ser essa composição de renda para conseguir o financiamento imobiliário, o crédito imobiliário? A primeira opção é pedir para o cliente declarar esse imposto de renda. A gente não conseguindo, a gente ainda está no prazo, porque a Caixa, por exemplo, ela ainda te permite, depois do vencimento desse prazo, 30 dias você pode usar. Não é isso, segundo o normativo? Isso mesmo. Então, a gente tem esse período. Então, o cliente hoje ainda pode declarar. Nós estamos... Não, já foi, né? Ainda pode, né? Até o final do mês, não é isso? Isso. Então, até o final do mês ele ainda pode declarar. Então, quem está pensando em comprar o imóvel e tem a renda informal, dá tempo de formalizar. Claro, vai ter que pagar imposto? Vai ter que pagar imposto. Mas você vai ter uma chance muito maior de ter uma aprovação de crédito do que você não tendo essa renda formalizada. Só abrindo um parênteses nessa situação, realmente existe essa prerrogativa de declarar até 30 dias depois do imposto de renda. O nosso maior problema é porque o ideal é que você já faça dentro do prazo. Vai ser bem mais fácil você aprovar esse crédito. Quando você faz a declaração fora do prazo, já acende aquela luzinha vermelha, porque ele fez agora já na véspera da avaliação. É o que resta para isso aí. É claro que aí você vai ter que apresentar documentos complementares para justificar isso. A sua declaração fica passível de não ser aceito se você não tiver subsídio, né? Mas até, por exemplo, hoje lá, pelo menos lá em Maceió, até a declaração de imposto de renda feita dentro do prazo, a gente não usa só a declaração de imposto de renda. Você tem que subsidiar essa declaração de alguma forma. Então, seja com os extratos bancários, as faturas de cartão. Então, a gente vai preparar, a gente vai tentar te auxiliar da melhor forma. Então, vai montar um dossiê para que também o gerente concessor do crédito, o cara que vai dar a canetada no seu contrato, ele se sinta confortável em aceitar a sua renda, em assinar o seu contrato. E Então, quando o cliente não tem não tem o contra-cheque, não tem a declaração de imposto de renda, perde esse prazo, o que acontece muito, a gente tem muita gente com renda informal, muito trabalhador informal, que tem ali que Tem tem uma a lojinha renda. na internet, que é isso. cabeleireira. a gente vai fazer de tudo para tentar juntar todos os subsídios possíveis. Seja foto do estabelecimento, as notas fiscais que a pessoa compra, porque a aprovação do crédito na Caixa é um sistema, é um robô. Mas existe uma pessoa depois que vai estar lá e ela vai ter que se sentir confortável em te aceitar. Não é só aprovar o crédito, é o que eu digo também para os corretores e para os clientes. Não é só aprovar o crédito. É também você conseguir comprovar que você tem esse rendimento. Isso, porque aí tem muita gente, aí entra muita gente que recebe Pix, né? Tudo isso. Cartão de cartão de crédito. crédito. Tudo isso. Tem né? gente que acha que mostrar que paga a conta é ruim. Não, é bom. Você mostra que você tem capacidade de pagamento. Isso. Ou seja, Então, cartão de crédito. Cartão entra. de crédito, se você tiver plano de saúde, escola de criança, tudo que você puder mostrar que você paga, tudo que você e que paga em dia, de Vai te preferência, ajudar. vai ajudar. A gente vai subsidiar para poder Eu achei... aprovar, para poder mostrar para o gerente, para quem vai, quem de fato assina, quem se responsabiliza por isso,
que você é uma pessoa que vai dar conta do pagamento. A gente Outra vê muito coisa- isso no Casa Verde e Amarela aqui, né? Eu gosto de segmentar isso aí que você falou em três situações, a avaliação. Existe a parte objetiva, que é aquela questão do documento que você está colocando lá no sistema, você está apresentando, e a subjetiva, que seria essa análise gerencial. Não adianta eu colocar no sistema e ser aprovado por um robô e na parte humana não passar. Por isso que a gente tenta orientar. Por quê? Porque aprovou o crédito. Se você não trouxer depois a documentação para subsidiar a análise subjetiva, que vai ser a do gerente, você está passivo de não dar certo, porque a gente faz só uma proposta para que o gerente dê a anuência. Aí a terceira, você falou duas, por que três? Porque tem a questão da conformidade. A gente tem um setor da Caixa que ele vai verificar se o que a gente inseriu no sistema tá de acordo com a documentação apresentada. Então, se você passasse pela objetiva e ainda tivesse subjetiva do gerente autorizando, mas se a sua documentação não tiver conforme a Caixa manda, ele também vai por água abaixo. E a gente pega alguns casos que acontecem parecidos. Às vezes o cara não apresentou a documentação completa, foi para entrevista e tal. O gerente disse, bicho, pode fazer. O cara aí, assim. Mas quando você vai para parte de conformidade, você sente essa dificuldade nessa questão documental. E eu acredito que nisso tudo aí, o que é que vai acontecer? É tratar de forma pontual. De você levar a procurar o especialista no financiamento, procurar o correspondente, procurar um especialista como o Gustavo, para que ele possa fazer análise daquele documento e sentar. Já teve vários casos que num bate-papo o cara não tem nada. Quando você começa a conversar mais o cara tem uma série de documentos. Aparece bastante. E tem até alguns casos que aí tem que fazer a entrevista, ou seja, não basta você forjar documentos, aí chegar na hora você não consegue argumentar, falar sobre o seu trabalho, falar sobre isso. Exatamente, é um ponto assim, a pessoa está se enganando, sabe? Quando ela faz isso, porque o que acontece? Vai ter a questão da entrevista e vamos supor que ele passasse por todas essas etapas. A parte objetiva, a parte subjetiva do gerente e a conformidade. Aí ele assinou o contrato. Se ele não possuir condições de pagamento, ele vai inadimplir, consequentemente ele vai se prejudicar. O sonho dele vai se tornar um pesadelo. Então, o primeiro passo é o cliente ele pegar a simulação e olhar, rapaz, essa parcela cabe no meu orçamento? Está de acordo? Será que essa entrada eu tenho? Eu não vou fazer endividamento para conseguir pagar essa entrada? Porque às vezes está no orçamento do cara, mas muitas vezes o cara, eita, poxa, eu quero um imóvel X. Aí vai e faz sacrifícios que não dá. Será que não era o momento de subir a escadinha, de comprar um imóvel um pouco mais em conta para depois vender? Porque o imóvel tem essa característica. Ele tem a liquidez da venda. E você compra, às vezes, um imóvel 400 mil. Beleza, não é o momento de eu comprar o de 1 milhão, comprei o de 400. Quando for daqui uns dias, juntou o dinheiro, tá tudo certinho aqui, vende, já parte para o próximo. Justamente. Você não precisa, contrata um financiamento, você não precisa ficar nesse financiamento até o final. Exatamente. Você pagou a primeira parcela, já pode fazer liquidação. Então, Explica como é que o pessoal faz para fazer essa liquidação. permuta. O cara vai ter que liquidar para transferir? não, depende. Se você estiver vendendo para uma pessoa que vai comprar à vista, sim, vai ter que fazer a liquidação. Mas se você estiver vendendo para uma pessoa que vai fazer um financiamento, o próprio financiamento dessa pessoa ele vai liquidar o seu saldo devedor. Então, ele paga o spread, né? De um para outro. às vezes a pessoa quer financiar menos do que você deve, então vai ser necessário ou com um sinal ou com um recurso próprio que você tiver, fazer essa amortização para que o saldo ele empate. O saldo do que a pessoa financiar tem que ser menor, ou maior ou igual ao que E às você vezes deve. com a valorização, o imóvel está lá em cima, o preço já, você Sim, vende e você ganha ainda a valorização do imóvel. Pegando o gancho para dar um exemplo, no caso um imóvel de 500 mil, né? Ele tem um saldo devedor de 300. Certo. O cara está comprando por 500, ele vai financiar 350. 400. Aí quitaria os 300 e os 100 na conta do vendedor. O banco te paga os 100 e os outros 100, claro, o vendedor, a pessoa que está comprando, ela já vai ter te dado ou deu algum sinal para amarrar o negócio. Então, E a gente já entra numa dúvida aqui, uma pontuação nossa de saber.
a respeito da liquidação do financiamento, da amortização, né? Amortização. Que muito cliente, mas são 360 parcelas, mas eu quero diminuir esse tempo aí. A gente diz que o ideal nunca é chegar até o final. Se você tiver condição de diminuir, Mas você vai pagar menos juros, né? historicamente, O cliente que pode pagar 2 ou mais parcelas no mês e diminuir esse tempo, o que você indica? Assim? Vamos lá. Historicamente, as pessoas ficam no máximo 10 anos no financiamento do imóvel. Seja porque venderam para poder comprar outro, para fazer um upgrade ou downgrade, que seja, ou seja porque eles também fizeram a liquidação. Então, você tem nessa parte de, olha, eu quero pagar uma igual... Muita gente chega lá e fala assim, é igual financiamento de veículo, que eu pago a primeira e a última? Não. Você faz uma amortização extraordinária no seu saldo devedor. Então, eu tenho... consegui juntar em 6 meses, 5 mil reais, 10 mil reais que seja, eu consigo fazer essa amortização limpa no meu saldo devedor e o banco ele me dá 2 opções, que eu posso reduzir a parcela e manter o prazo, ou ao contrário, eu reduzo o prazo e mantenho a parcela. A parcela está confortável no meu bolso, o que eu vou fazer? Eu posso reduzir o prazo do financiamento, vou pagar a mesma coisa, mas eu vou estar amortizando mais. Então, essa pode ser uma opção. Agora, tem uma outra. Você tem um dinheiro, você tem lá 10, 20, 50, 100 mil que seja. Você está pagando um juros de 8,8 aí no seu financiamento, que vai dar o 0,7, né, Sidney? Estava fazendo a conta aqui. 0,7% ao mês. E você tem no CDI, 100% do CDI, que hoje qualquer banco digital está dando até um pouco mais do que isso, na própria conta corrente, você consegue um rendimento de 1%, que seja. Então, é mais fácil você guardar esse dinheiro e, com o jurozinho que ele der, você continua pagando a sua parcela. Já está até um pouco mais do que 1%. Isso. Você não desfaz do seu capital, está confortável de pagar a parcela, continue pagando a parcela e ainda vai ganhar um dinheiro para lá. Então, você vai ter o seu dinheiro, vai ter um rendimento e vai ter o patrimônio. Eu creio que é analisar o caso a caso, caso né? a caso. Porque a gente tem muito o cliente conservador, que eu digo no sentido de dizer, não, eu quero quitar esse financiamento, não quero colocar, não, eu quero pagar essas parcelas, que eu quero me livrar dessa prestação mais rápido Tem possível. gente que não gosta de parcela, tem gente que não quer ver exatamente. parcela, então é do perfil. Não é isso receita aí. de bolo, né? A gente tem que sentir o o que cliente. serve para mim não vai servir para você ou para o Sidney. Muita gente antiga também não sabe como funciona esses investimentos em renda fixa. Aí só todo dinheiro que pega bota na poupança. A poupança rende muito abaixo do CDI. Ou seja, qualquer banco que você for, vamos dizer, tem banco digital, um roxinho aí, que você só de ter o dinheiro na conta, ele já está rendendo 100% do CDI. Ou seja, vamos dizer, você tem 10 mil lá, ele vai estar rendendo 13,15 ao ano, que é 0,1% a menos do que a Selic sempre, o CDI. Ou seja, você vai ter os 10 mil lá na conta. Se você precisar em alguma emergência, você pode usar. Se você quiser no futuro fazer essa redução do financiamento, você pode sacar e pode botar, mas ao mesmo tempo você vai estar recebendo mais do que 1% para lhe ajudar a pagar a parcela. Ou seja, como ele falou, é uma estratégia. Isso aí, só frisando, né? Isso está muito evidente agora com a Selic em 2 dígitos, né? Porque as pessoas perguntam, e por que todo mundo não faz isso? Porque você tem que pegar o momento certo. E o momento certo agora é este. Você está com a Selic lá em cima, consequentemente, esses fundos de aplicações, eles rendem mais do que o valor financiado, do que você está pagando na parcela. Você está ficando com um bem, pagando mês a mês, e o seu dinheiro está ficando lá, com a rentabilidade dele, está pagando essa parcela. E se você já estava com condições de pagar a parcela, como o Gustavo frisou, você vai deixar aquele dinheiro juntando ali, que ele vai render juros compostos. Outro ponto importante, se você precisar também, viu, pode procurar a Caixa, seu gerente, e tem essas mesmas aplicações. Isso aí, a Caixa... Ainda vai ter a vantagem de ter lá o gerente para lhe atender pessoalmente. Falando de banco digital, já estou ficando com ciúme aqui. Não, mas todo banco tem. Digital, eu não tenho. Eu tenho uma, mas nem mexo.
Todo banco tem as possibilidades, inclusive até o próprio Tesouro Direto, que é o próprio governo, você pode emprestar com 100% de CDI, com liquidez diária que você pode tirar no mesmo dia o dinheiro. Ou seja, basta você conhecer o produto, busque conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento, ele só agrega a você. Você conhecendo o produto, você chegando no seu gerente dizendo, eu quero algo que renda com liquidez diária, 100% de CDI, ele vai lhe oferecer Igual, o produto. igual o Gustavo falou, pega aquela cartilhazinha do seguro, igual o seguro, pega o da aplicação, leva, dá uma lida em casa, tira umas dúvidas, lê na internet. Hoje em dia a internet aí Vai lá pro banheiro, ó. vai lá A educação financeira é uma coisa que o brasileiro tem que investir tempo. Por quê? Isso, ele tendo conhecimento, ele vai saber administrar melhor as finanças dele e vai ter boas opções, como o Gustavo mostrou aqui, que o Gustavo está ofertando. Tem possibilidades no mercado para você ter ganhos financeiros, para você melhorar a situação do seu financiamento, basta ter conhecimento. Isso aí. Mas, e outra coisa, dentro disso que a gente estava perguntando, tem gente que não tem condição de financeira, vamos dizer, o salário dele não abrange o que a Caixa precisa para financiar o imóvel. Como é que ele pode fazer essa composição de renda que o pessoal sabe, mas não sabe quem é que pode, como é que pode? Hoje, você não precisa ter um vínculo, você não precisa ser parente, não precisa ser casado, para poder juntar renda. Claro que uma composição, nós quatro aqui, se a gente quisesse comprar um imóvel, a gente poderia, juntava a renda de nós quatro aqui e comprava. Isso também vai também para uma análise gerencial. Não é possível. Às vezes você quer comprar um imóvel, fala que é para moradia própria, vamos comprar nós quatro um imóvel de 2 quartos. Não dá. Você é casado, eu casado, você é casada, tu é casado? Quase. Casado, então, olha aí o tanto de gente que tem, olha quantas sogras tem, menino, não cabe num apartamento de 2 quartos. Então, pode ser que nessa análise o gerente não fique confortável, mas normativamente não tem esse impedimento, não precisa ter esse vínculo. Isso eu digo na Caixa. Acho que a gente pode juntar até 10 pessoas. O máximo que eu fiz foi para 7 lá. É porque, pessoal... Sério? Foi uma turma boa. Mas foi uma sala comercial. Isso. Eles compraram em 7. Então, Era um dos pontos que eu ia frisar, isso aí. Pessoal, essa questão de juntar, a preocupação do gerente não é que ela queira atrapalhar o negócio, é porque ele quer saber o que é que você vai fazer com isso aí. Isso aí. Se você vai comprar um imóvel comercial, você pode fazer uma sociedade. Gustavo deu o exemplo de comprou 7 pessoas, eles poderiam compartilhar e ter rentabilidade, eles realmente iriam utilizar. Agora, quando você usa o subterfúgio de fazer a compra, porque eu não tenho condições de pagar, vou colocar outras pessoas, mas quem vai assumir a parcela? São todos? Ou será só a pessoa? o comprometimento de renda vai para o CPF de todos. Todo mundo suja o nome, Todo sem mundo pagar. suja o nome. Suja o nome de todo mundo. Claro que a conta pode ser de um só. Então vamos botar aqui para debitar na conta do Eduardo. Vai ser na sua conta que vai debitar a parcela. Como você vai juntar o dinheiro da gente aqui? Vai ser Se mais vira. difícil. No Casa Verde e Amarela tem alguma restrição a mais em relação a isso? Em relação à composição de Então, renda? porque ali, no caso verde e amarelo, a gente tem o subsídio, né? Então, toda análise ali é muito mais criteriosa, Certo. né? Então, o Sidney tem mais propriedade que eu para falar. Fala aí, Sidney. de Tem Casa mais Verde alguma e restrição Amarela. no Casa Verde e Amarela? O Casa Verde Essa Amarela composição? é porque ele tem... ele é subsidiado, né, pelo governo. E você vai assinar um formulário, um MO, no qual você vai fazer algumas declarações. Aí vem outros fatores. Você compra um imóvel agora e depois você, para comprar o seu, a gente já pega hoje muitos casos de pessoas que emprestaram o nome. E não é essa a finalidade. O imóvel do Casa Verde e Amarela, ele é para moradia específica. É para que você declara que pretende morar naquele imóvel. Você vai morar. Por isso que ele é subsidiado. Já o SBPE não. O SBPE você pode comprar ele para a finalidade que você quiser. Você comprar um imóvel residencial para locação, por exemplo. O Casa Verde Amarela, não. Você não vai comprar ele para locação. Antigamente não permitia isso. Acho que hoje não tem nem mais no contrato, mas no passado você não podia alugar. No contrato você não... No contrato antigo, né? No contrato antigo ele não permitia o aluguel, porque
De direito, Acaba né? sendo o imóvel é do banco, não é seu ainda, você terminou de pagar. De direito, né? De fato, Né? Mas, o banco não tinha como ir lá na Acho casa que, do acho cara. que hoje não Você tem mora mais, de não. aluguel? mas você fala assim, mas no caso da Verde Amarela tinha busca em campo daqueles imóveis da prefeitura e chegava lá e constatava que a pessoa tinha Sim. vendido, vendido a chave, né? O pessoal fala muito de vender chave. Eu E, acho um e absurdo. acabava perdendo os dois Também. o direito. Quem comprou a chave e quem foi o beneficiado. Eu não trabalho com chave. Eu também Eu não. acho um absurdo, uma insegurança jurídica, até por ser advogado também, eu e Natália, eu acho que a gente pesa muito esse lado jurídico. Qual é a segurança jurídica que dá para quem tá comprando essa chave? Nenhuma. Eu tenho uma amiga que ela estava vendendo um imóvel e querendo comprar outro. Vender a chave e comprar uma chave. Eu digo, não faça isso. Não Eu faça aconselho isso. É ao muito máximo. Muito perigoso. arriscado. Muito. Muito arriscado. Eu não No trabalho papel. também com venda de chave. Não acho bacana. Não indico para os meus Isso, clientes. para quem é corretor, isso depois pode dar um problema tão grave Isso. que a pessoa nem sabe. Então tem... É porque Vou ficar calado, porque tem muita gente que certos- trabalha com chave. Tem certos honorários, Que não vale a pena. comissões que não valem a pena, né? A gente Não tem vale. que levar o melhor para o nosso cliente sempre, com segurança jurídica, com transparência, né? Sem Chegar com o de menor noite em risco casa, possível. deitar, cabeça Isso. tranquila, sem preocupação. Pega esse cliente da chave e leva pra gente analisar e fazer o financiamento. É isso. Até Ele tá vendendo a chave, o cara, vamos comprar. O cara tem entrada pra pagar uma chave. Não Tem gente que paga 50 mil numa chave, minha gente. Essa é a entrada de um financiamento de Casa Verde e Amarela que sobra dinheiro. O cliente às vezes ele pensa em se livrar ali de um problema, Da assim, burocracia. resolver uma coisa pontual, mas que dá uma dor de cabeça, dá um problema futuro. com certeza. Ô Eduardo, eu tava olhando aqui, tentando achar aí, eu me perdi todinho. Qual seria o seu próximo tópico aí? Vou pegar as coisas do povo sem pedir. A gente também vê um É o grande... meu. A gente vê também em Arapiraca Arapiraca, eu falo porque eu tô vivenciando aqui, mas como eu trabalhava muito com SBPE em Maceió, eu não via tanto isso, porque geralmente são imóveis mais caros, as pessoas já têm aquela preparação para comprar um imóvel. Mas muita gente também lá não sabe, que é o valor de entrada, quanto a pessoa tem que dar de entrada, que a gente estipula 20%, que é o básico, né? Isso. É o convencional. Mas tem gente que não se prepara, não faz essa preparação. E chega querendo comprar um imóvel financiado e não tem nada para dar de entrada. Existe alguma modalidade que... Inclusive, os clientes procuram a gente e fazem assim, não, eu quero comprar sem entrada, eu não quero dar nada Com de 100%. entrada. Você consegue, faça aí. Hoje em dia existe alguma modalidade que seria diferente dos 80%? A não ser que você vá comprar um imóvel na planta, vinculado a um empreendimento da Caixa, no SBPE, que você pode financiar até 90%, e aí também depende da própria construtora que estiver fazendo essa venda, se ela permite os 90%. Só uma parêntese, que a gente falou sobre esses empreendimentos vinculados na Caixa, a gente já falou aqui no programa, eu vou botar aqui o link aqui em cima, para vocês também, depois que acabar aqui, darem uma conferida Foi com sobre quem como mesmo? funciona. O apoio à produção. Eu acho que foi com o Varane. Eu A assisti. gente falou sobre apoio à produção. Varane Eu assisti. Keltoni. Varane Kelton. Muito bom o episódio. Depois que terminar isso com o Gustavo, vão lá e assistam também. Então teria essa possibilidade de um financiamento da própria Caixa Econômica, de um empreendimento financiado pela Caixa na planta. Você tem essa opção. A gente tem, nos bancos privados, algumas flexibilizações tanto de percentual de financiamento, que aí podendo chegar até 90% no caso do Itaú. Às vezes no Bradesco vai depender também muito do relacionamento e de uma defesa que o gerente do cliente ele pode fazer, né, para essa operação. Por que nós vamos conceder 90%? Porque o banco ele também tem que Se garantir. se garantir, porque se ele deixar de pagar, você vai retomar o imóvel, vai ter que botar ele no mercado, vai para leilão. Então, o banco ele quer evitar ao máximo o prejuízo. Talvez esses 20 aí é uma margem que ele tem, para tentar sair com o mínimo de prejuízo possível. Então, a gente tem alguns outros bancos que conseguem financiar um pouco mais e também eles conseguem... Vamos lá, a gente tem historicamente uma limitação de 30% da renda. Então, tem bancos que chegam até 40%.
do comprometimento. E assim, só esclarecendo, é porque a Caixa, ela financia até 80% A Caixa do financia imóvel. até 80% No geral, do imóvel. No né? geral, tem... Porque eu tô tem- falando isso aqui porque alguns clientes não têm esse conhecimento, tem isso. né? Muita gente pergunta, o que a gente vê, eu acho que o Sidney deve passar mais do que eu por isso, mas sobre o Habite Seguro. Aí vem o pessoal, não, mas o programa do Bolsonaro, ele... assim mesmo. Ele deixa financiar 100%. Aí não. Vai na onda. Não é. Aí você tenta explicar, eu pergunto, você leu sobre o programa, você procurou saber? 100% dá para financiar, mas os imóveis caixa, né? 90% até 90%, né? Saque. No caso da tabela saque. É Então, porque Voltar assim, ao conhecimento, né? é porque assim, cada caso é um caso. Mas Essa- é um recurso limitado, né? Não é que vai ter sempre lá também o... Essa questão aí, Essa eu tenho modalidade. até anotado aqui a questão dos adjudicados, que são os imóveis da Caixa, que aí financia normalmente 95%. Então, quando você fala de Habite Seguro, parte para isso aí 100%, porque o que acontece? Você já está financiando 95%, que é do adjudicado, que já é permitido, e você ganha um subsídio do governo federal que completa o restante. Então você conseguiria. Eu tenho um caso pontual que eu acho que isso foi o melhor exemplo para um Habite Seguro, que ele chegou perto dos 100%. Que a avaliação da engenharia foi 200, o cliente está financiando pela SAC, que é 180, e ele está recebendo 8.100, que é 6.000 A subvenção, da né? subvenção, mais 2.100 para as taxas, até 2.100. Então a gente vai para 188.100. Ou seja, a gente conseguiu financiar quase, faltou 12 mil reais para esse financiamento. Aí, como o Gustavo falou, a gente no início criou-se uma expectativa muito grande nesse programa, só que com o aumento da Selic, as taxas foram subindo e acabou não surtindo tanto esse efeito de você esperar pelo programa, Sim. Resumindo, tem que analisar caso a caso, assim, as pessoas não pensem que comprar um imóvel, você passa 30 anos para comprar um imóvel e não se organiza. Geralmente a pessoa compra com 30 e você quer comprar imediatismo, quer comprar naquela hora. Bicho, você já passou 30 anos. Por que você não se organiza mais alguns dias, alguns meses, para que você consiga comprar o imóvel e o seu sonho não virar um pesadelo? Só para pegar um gancho aqui na fala do Sidney, e voltando na pergunta anterior sobre percentuais, nessa situação que o imóvel estava sendo vendido por 180 e a avaliação foi 200 mil, pode ser uma possibilidade também. Não é o que a gente recomenda, porque se você está hoje vendendo por 200 e a avaliação deu 250 mil, você consegue financiar 100% desse valor do imóvel. Basta o comprador e o vendedor estarem de acordo com isso. É porque na realidade aí... A gente não recomenda fazer essa operação, porque... Só pontuando, na Né? realidade o imóvel foi 200, entendeu? o imóvel foi 200. 180 é porque financia 90 pela SAC. Sim, tá. Aí financiou 180 mais o subsídio. Aí deu 188.100, mais ou menos, entendeu? Com a questão Sim. da taxa à vista. Aí foi isso aí. Mas essa situação que você comentou realmente existe. É questão de oportunidade. É raro, mas existe. É raro, mas pode existir. Você comprou o imóvel por 200, né? Quando na verdade o imóvel valeria 250. mais. Mas aí vem ainda as questões fiscais de você declarar um valor a mais. Pode acontecer isso Aí aí. tem que justificar o dinheiro. O dinheiro não saiu da conta. Então, existe o risco. Existe A o- possibilidade é a possibilidade. Porque senão o cara fala ali, não, ele não sabe de nada. Não. Tem Exatamente. uma possibilidade de fazer? Tem a possibilidade de fazer. Na regra não existiria, né? Isso Mas aí. na prática... Na prática, e assim, lá em Maceió, pelo menos, tá bem difícil você chegar no valor da avaliação do imóvel. A avaliação do imóvel chegar no pronto. compra e venda, porque a gente tá Pronto. tendo muita dificuldade com isso. Então, Justamente. quando empata, a gente fica feliz da vida. Pronto, justamente é o que acontece aqui. Quando empata, o cara já tá ficando feliz. Então, essa possibilidade aí é muito remota. Assim, principalmente imóveis novos, meu amigo. Os caras já vêm. O cara vende pro imóvel. Pronto, esse imóvel, ele, no meu ponto de vista, ele valeria tranquilamente 250 mil. Ela já estava comprando numa oportunidade. Eu acredito que ela comprou até por mais, aí talvez onde atrapalhe.
mas a avaliação sempre está vindo baixa. O que tem acontecido é porque às vezes você pega um imóvel, ele está todo reformado, ele tem os móveis, os armários embutidos e tudo mais, mas isso não conta para avaliação. Porque o banco ele vê o chão. Porque, imagina, eu faço lá, minha garantia está e ela está contabilizando os móveis, aí eu vou tomar o seu imóvel e eu tenho depois uma história para contar se der tempo, mas a pessoa vai lá e quebra tudo. Não, vou levar o que valorizava mais o apartamento. Com os móveis, não existe mais. Em qualquer momento a pessoa pode tirar e levar. O apartamento em si, uma casa em si, a pessoa não tira do lugar e bota em outro lugar. Ele vê mais estrutural, né, do que isso aí. A beleza chão, em si. É chão, não tem jeito. Às vezes a pessoa comprou um imóvel, ele vale 500 mil, mas ela botou 200 mil de imóveis lá dentro. Para venda, funciona. Mas para o financiamento, não. Vai ver os 500 mil ali. Então a gente tem eu tive um caso lá que foi assim. O imóvel custava 1.400 e a avaliação saiu por 990. Aí a cliente falou, não, eu quero tentar outro banco. 990. Vamos para outro. Aí 980. Aí não teve jeito. Teve que arrumar o dinheiro. Quis comprar muito imóvel e teve que... Mas não tem... Aí é assim, não é porque só ou a Caixa está avaliando mal, ou o Bradesco, ou o Itaú, o Santander estão avaliando mal, não. Tanto que se repetiu, é o preço né? do mercado. Do banco. É o preço do mercado. Porque os planejados, eles não estão dentro da avaliação do banco. E às vezes a pessoa gasta, vamos dizer, 200, 400 mil só de imóveis, dependendo da marca do Senão você está móvel. financiando os móveis também ali, aí é mais difícil. Cada avaliação dessa que ele fizesse, ele tinha que pagar uma taxa de engenharia. Hoje a gente está com a facilidade da taxa de engenharia, né? Eu não sei como é que vai ficar isso de novo, porque no passado era assim, né, Sidney? Então, você pediu engenharia, não gostei desse valor. Hoje a Caixa trava, mas antigamente era, não gostei desse valor de engenharia, vou pedir outro. Até um avaliador chegar no preço que você queria. Hoje você já pediu a avaliação, se você não tiver subsídio para tentar pedir uma reavaliação e ir pelo mesmo engenheiro, você não avança. Mas essa cobrança é que tem que ver como é que ela vai ser efetuada. No caso, se a avaliação vier abaixo, você tem que juntar alguns subsídios, alguns documentos para provar que aquele imóvel vale mais do que ele foi avaliado. Reavaliado. Isso aí. Você vai contestar. Você tem que contestar. Mas como é que você contesta? Não é só de boca. Não, ele vale. Não, peraí. Então, eu tenho aqui outros laudos, outros imóveis que eu já fiz financiamento, que chegaram no valor de avaliação melhor do que esse. Um estudo de mercado da região. Estudo de mercado. Não só, claro, isso na Caixa, mas nos bancos privados, anúncio de OLX já serve. Então, o problema que a gente tem aqui na nossa região é que o OLX, os caras deixam lá anúncio, não sei como é que fica. Não exclui o anúncio de não sei quanto tempo atrás, e aí a gente Mas aí você contesta por isso, o anúncio é de 2000 e tanto, lá a pessoa não tirou. Liga pra ver se esse imóvel já foi vendido. Ainda tem aqueles anúncios fakes, né? Pra puxar, exatamente. Assim, é feio o corretor fazer isso. Não, mas nem corretor. Pior que tem gente que bota o anúncio, vende-se casa, o preço abaixo, casa linda. Aí tipo, casa de 400 mil, o povo bota 120 mil. Aí quando você vai ver, não é um corretor vendendo imóvel, não é um proprietário vendendo imóvel. É a pessoa querendo oferecer carta de crédito. É complicado. Já mais uma forma de puxar a gente. Então o pessoal arranja de toda forma. Eu vi aqui nas anotações do meu amigo ali, que eu quase furtei, a questão do FGTS. As regras do FGTS, e queria saber se você também se depara com problemas quando você vai sacar o FGTS do cara e ele fez aquela antecipação do saque aniversário. Antecipação até que não tanto, mas esse saque extraordinário me atrasou tanto esses últimos... Porque você não prevê. Você não estava prevendo isso e foi uma opção, aí você está com uma operação em andamento e assim, eu tive lá agora, nesse último mês, 4 operações com o FGTS que quando chegava na conformidade não batia por conta de R$1.000. Aí você volta, devolve o dinheiro para a conta, 5 dias, para solicitar de novo, sem o dinheiro. Exato. Ou o cliente, não, eu vou mandar cancelar para eles devolverem o dinheiro para a conta, demora mais tempo. Então, a gente sofre muito, muito disso, mas muito mais nesse caso. No da antecipação, não tenho recebido demanda
que tenha acontecido isso, não. Aqui o pessoal, como a gente trabalha muito Casa Verde e Amarelo, o pessoal aqui usou muito essa questão, principalmente nessa faixa de renda. E a gente sofreu bastante. E mas o saque é extraordinário, até foi de forma extraordinária. Pegou a gente de surpresa e você com operações ainda tive um caso que não teve uma compatibilização. Já saiu. Já saiu. Você hoje tá meio... Das Foi a contas. festa de ontem, foi sim. Foi puxado. Não teve das contas, pô, teve que abrir chamado pra juntar. Quem quer café? Eu nunca tinha pego um caso como esse e assim, atrasou bastante o processo. E as pessoas, só para vocês entenderem, o FGTS ele tem um tempo médio de 5 dias úteis para ser liberado. Quando acontece uma coisa dessa, aí vai devolver. Aí tem o tempo do retorno do dinheiro e mais 5 dias para voltar. Então você fica Fica parado sem fazer nada e vence um documento, uma coisa e outra. Mas assim, e o FGTS, como é que as pessoas... Quem pode usar o FGTS na compra do imóvel? Vamos lá. Hoje, os requisitos. Você precisa ter pelo menos 3 anos de contribuição com o FGTS. Eles não precisam ser consecutivos, podem ser alternados. Trabalhei um ano aqui, 6 meses lá, 4 aqui. Tanto. Completou os 36 meses. Né? A sua soma tem que dar os 36 meses. Você pode utilizar. Você não pode ter nenhum imóvel no seu nome na cidade ou região limítrofe de onde você está querendo comprar esse imóvel. Você tem que morar ou trabalhar nessa cidade e você não pode ter nenhum financiamento ativo no SFH no Brasil inteiro. Então você pode ter um imóvel, você comprou um imóvel acima de 1,5 milhão, está financiado, quer comprar um imóvel, você tem FGTS e ele se enquadra dentro do SFH, você pode comprar. Se você cumprir os outros requisitos, é possível. Se você comprou um imóvel comercial, se você tem um terreno, né? Então tudo isso. O que você não pode ter um imóvel em construção também. Então, tem um terreno e está construindo uma casa lá. Mas só tiver o terreno. Aí, tranquilo. Se tiver o terreno, mesmo que financiado, ainda poderia utilizar, não é isso? Poderia, porque o terreno ele se enquadra como uma modalidade fora do sistema financeiro de habitação. E também ele não é moradia, né? Você não vai, só se você fizer uma barraca lá e for morar dentro do terreno com a barraca. Lá um banheiro químico, uma barraquinha e pronto. Mas seriam esses requisitos básicos aí Mas também é uma da análise, utilização né? do FGTS. Caso a caso. Sim, a gente vai fazer pesquisa, vai pedir os documentos, então vai, né? Para quem declara, precisa pedir o imposto de renda. Você assina um formulário informando que falando sobre todas essas condições. Então você tem que se responsabiliza pela informação prestada. Isso aí. Então, e lembrando que nós estamos falando de um banco federal, né? De um recurso e também de quem administra lá no Então, isso aí. Então, vai querer fraudar, vai dar problema. Vai dar cadeia, né? Dá problema. Pronto, exatamente. Eu estava até olhando aqui a cola para ver se tinha mais alguma coisa. A gente já explorou tanto, né? E assim, espero que tenhamos outros momentos com você, Gustavo, porque a habitação ela é muito ampla. O FGTS ele citou alguns pontos que são os principais, que você tem que ter consciência disso, as pessoas. Mas, na nossa análise, ainda tem outros fatores que a gente vai identificar que precisaria de um podcast. Dá para fazer um programa só sobre FGTS. Só sobre FGTS. Mas esse ponto que você falou no final, toda essa preocupação é para que vocês não façam uma falsa declaração. Lá no finalzinho, ela vem dizendo que assume todas as responsabilidades para você faça a declaração, inclusive... Pode ser aberto inquérito na PF por conta disso. Depois tá aí no Fantástico. Aí, ou com a Polícia Federal na porta, de madrugada, não sabe. Passando vergonha. Exatamente. Aí a vantagem de você procurar uma pessoa que entenda sobre o assunto, de que queira fazer o certo, é que não deixe você, às vezes, cair pelo erro, né? Que não vai servir como desculpa você dizer que eu assinei aqui que não tinha imóvel e tem imóvel. E acabei me prejudicando. Assinei que tinha 3 anos de carteira assinada sem ter. Isso. Então, que é solteiro, mas não é casado. Então... Casado. Aí depois dá uma confusão na justiça. Isso aí. Vai sou perder solteiro, o imóvel, aí compra. vai ter que devolver o dinheiro. Não, sou solteiro, aí compra. Aí depois
que se separa, vai dar uma confusão. Pois é. Gustavo, aproveitando, né? Já estamos chegando ao final. Tem algum ponto que você queira passar para as pessoas? Algum item que você sentiu falta de ser abordado? Fica à vontade. Não, eu acho que assim, quando a gente abordou aquele tema da renda informal, é para falar para o corretor, para o cliente, para o correspondente, assim, não desista do cliente. Então, oriente ele, dê uma consultoria ao cliente. Por exemplo, hoje ele não pode comprar, mas ele quer comprar. Então, o que você pode fazer para ele, para no futuro ele fazer essa compra? Então, instrua esse cara, porque ele é um cliente em potencial para você. Então, você conseguindo dar esse suporte para ele, se você tem uma pessoa que possa também dar esse suporte, é muito importante. Aí você você tem sua renda informal, mas a gente consegue lá na frente depois caracterizar ela, então é importantíssimo E não como é bom abandonar quando a esse gente cara. consegue esses clientes, assim, que a gente trabalhou tanto tempo, né? E ele chega lá no final, consegue, o gostinho é diferente. Com certeza. Vira amigo. E E a o gente- cliente, quando ele lhe dá um feedback, é muito gratificante, né? Como ontem eu recebi o feedback de uma cliente. Você foi instrumento de Deus na minha vida, na realização desse sonho. Então, ontem eu ganhei o dia com isso. Tive um problemão, assim, pessoal. Mas quando eu li aquilo, eu digo, não, poxa, só agradecer, né? É isso. A gente tá aqui para fazer o bem. Então, Com É. certeza. Sem propósito a gente não vai a canto nenhum, né? Gustavo, isso aí. eu trouxe aqui uma lembrança para vocês. Que legal. Gostei. Mas é só uma lembrancinha. Não sei se... Vamos tomar uma gelada Aí agora. pode ser uma gelada, um refrigerante, Gostei, uma água. bacana, viu? Mas só Muito para legal. aí, para ter Obrigada. também meu telefone, vocês Muito quando obrigado. precisarem, não... Gustavo Ock. É aqui, pessoal. Aqui, ali. Tem aqui também. Eu Fazer tá o aqui, merchan ó, tá do aqui, ó. nosso Fazer o convidado. merchan. Gustavo Ock. Eu também quero um Tigo, mas... Tigo Tigo 7 7 Pro. Pro. né? Então, Vamos todo mundo fazer o test Vamos drive. falar com a minha amiga Grazi lá pra gente combinar de fazer o test drive, né? E fazer Vamos visitar. Gustavo, Grazi, ela é gerente, né? o gerente da Caoa Sherry, da JCF Motors, concessionária Caoa Aqui em em Arapiraca, Arapiraca. lá na Avenida Governador Lameia Filho. Vocês Pensou- falam do Tigo, mas eu gosto daquele que é mais comprido. Eu esqueci o nome dele. Toda vez eu esqueço o nome dele, um que é sedã. Que é lindo, viu? Ô carro bonito. Eu vou- esqueci Meu também. amigo, Vou comprar um meu daquele, amigo, viu? O Tigo Vai azul, sim. aquele azul é sensacional. O Tigo é Quando pensar, diferenciado. liga pra Grazi, manda um zap que a atenção dela Ela tem um atendimento diferenciado. É verdade. uma pessoa que tem uma expertise nesse ramo, né, automobilístico. Fala que veio pelo Papo Sensacional. Imobiliário e pede uma condição especial lá. Vamos conseguir para os nossos telespectadores Vamos ver se a gente consegue um um descontinho, voucher, né? um descontozinho. leva o problema pra ela resolve, pô. É. Fala com ela, não perde tempo não, fala com ela que dá certo. Gustavo aí já vai fazer um test drive. Com certeza. Já no Tigo, no 7 ou no 8. E Isso. outra, logo chega o híbrido, né? Sim. O híbrido A maioria dos carros vão sair agora com por energia elétrica. Não, tecnologia, Tecnologia é Caoa, da né? Caoa, E o Gustavo falou aqui Inigualável. que tá construindo uma casa, também procurar nosso parceiro, né? Sim. Faz o teu Vamos- orçamento, pô. Apesar da casa nova já ter um valor surreal, né? É. Você vai comparar lá, o valor é bem mais baixo. Mas vamos lutar Não é também promoção, é preço baixo. por um voucher para os nossos telespectadores que falam, né? Nossos ouvintes, Nossos ouvintes. nossos amigos que estão do outro lado da Mas o tela. Betinho lá, o pessoal da Comercial Casa Nova, na Avenida Rio Branco, em frente ao Clube dos Sumicultores, né? Fácil de achar. O atendimento lá é diferenciado. O portfólio deles Tem de tudo, né? tem tudo. Se eu quiser um parafuso, eu acho lá. Se eu quiser uma treina, eu acho lá. Acha. Piso. Meu amigo que não tiver, ele manda buscar. Isso. Ali é eficiente. E aí, pessoal? Então, muito obrigado, Gustavo, pela vinda, você ter se deslocado. Deslocado de Maceió. Não, obrigado. Nesta manhã. É uma honra pra gente. Isso, Não, uma pessoa obrigado. que tem um portfólio imenso. Assim, a Conhecimento gente, absurdo. a gente fez esse momento com vocês. E falamos hoje de coisas que a gente ainda não tinha falado, de muito pertinentes para o nosso Nosso ramo, ramo, né? Para
esclarecer muitas dúvidas aí das pessoas. Eu acho que é conhecimento para corretores, para os nossos parceiros construtores. Foi uma aula Todo sobre mundo. financiamento. Foi. Você quer tá começando na área ou quer conhecer mais, Vamos você aprendeu marcar para bastante. você vir de novo depois, outro dia, para a gente puxar outros. Quando outros vocês quiserem, eu ganchos. estou à disposição. Vamos fazer Muito um, bom vamos estar fazer aqui um com vocês. podcast de cada assunto. É, Aí- Pega essa de Aí. hoje um intensivão. é, Pessoal, muito obrigado. Vamos tirar aquela foto? vamos sim. Vamos tirar foto. E vamos. Onde é que acha você nas redes sociais, né, Gustavo? Então vamos lá. Meu Instagram, eu não tenho um Instagram profissional, Uhum. então é o meu pessoal, então @Gustavo Ock. Vou colocar aqui. Nem né? sei, pra falar a verdade, Ó. acho que é @Gustavo underline Ock, viu? Como escreve? OCCHI. Deixa eu colocar aqui. Ó. Cadê esse? É isso mesmo, é. Chega com o plástico. @Gustavo underline OCCHI. E o telefone tá aí, o Sidney consegue aproximar aí, Sidney? Ó. Esse ligado 24 horas, quem precisar, tô sempre à disposição, sempre às ordens, tá, pessoal? Ligar 3 horas da manhã, você atende. Aí, se Se não eu tiver tiver dormindo, acordado, com certeza eu atendo. se tiver dormindo não dá, né, pra ver. Na época, no início da pandemia que a gente trabalhou de casa, minha esposa brigava muito comigo, porque não tinha hora. Então o computador ficava no quarto do lado, Também tem essa eu acordava reclamação. com sede, ia beber água, nem voltava pro quarto, ia direto pro Meu computador. Acredito que a gente tem mais um item em comum, que é justamente isso, a sua idade nas respostas. Eu sempre, quando eu falo com o Gustavo, Eu falo com o Gustavo às vezes, Também, falo com a contigo Vivi, também, sim. né? Com a Viane. Com a Vivi. também. Atendi perfeitamente. Não, Natália, onde é que ele acha também? Natália Borges, meu Instagram, com 2 S no final. Vão lá, dê uma olhadinha no meu conteúdo, muita coisa bacana. Uns vídeos muito bons, ela bota. Eu apoio. Sidney Calisto. Só isso mesmo. @Sidney Calisto, Instagram. No Instagram. No WhatsApp também pode me achar facilmente. 996099919. Hoje foi ele que disse o número. Foi. Deixou na próxima. Deixa ele. Mas diga, tem um linkzinho lá no Instagram. Não, no Clique no aqui Instagram. pra falar com Ah, você. sim. Tem. Tem um No link que Instagram vai tem direto um link. pro WhatsApp. Já vai para o WhatsApp lá do pessoal. Às vezes a gente pode estar um pouquinho ocupado, mas a gente tem uma equipe por trás para lhe atender, para lhe dar esse suporte, consultoria. Se quiser, passa lá para conhecer a gente no nosso ponto. A gente atende tanto pelo WhatsApp como presencial na Rua Floriano Peixoto. Marechal Floriano Peixoto. Marechal. Tomar um cafezinho 104, lá, conversar. Às vezes, Bairro Eldorado ou Baixão. às Há vezes eu corto o controvérsia. Marechal porque as pessoas confundem com a outra Marechal. Eu falo Floriano Peixoto. Mas é Marechal Floriano Peixoto. Também a gente tem um ponto no centro, ali na ao Rua lado da Caixa. Lúcio Roberto, número 6, ao lado da Caixa, atrás da Viager. Na rua do cartório de registro de imóveis, pra Na quem é dessa área. Sabe Exatamente. perfeitamente. Lá fica Flávia e Maria, procura as duas que elas vão Top, resolver. atendimento top. E pode me seguir, Eduardo Albuquerque Imóveis, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Meu canal do YouTube, eu sempre tô postando imóveis lá. Você faz uma visita. Às vezes a pessoa não quer nem comprar o imóvel, mas fica assistindo pra ver as casas bonitas, Tem aqueles as programas decorações. de- É da só pra GNT. passar o tempo, é uma Sim. delícia. E segue lá, os três. Segue também a gente no Instagram. Os 4 me segue também. Não, nos Ah, nos tá. 3 canais. Nos 3 canais. Segue os 4 aqui. E segue também o nosso Instagram, né? Do Papo Imobiliário Como é Podcast. Instagram, TikTok, TikTok o quê? e YouTube. Bacana. Multiplataformas. E segue também a gente no Instagram, Papo Imobiliário Podcast. Que aí a gente vai começar a focar bastante também lá para botar alguns cortes, botar alguma movimentação. Para vocês verem os pedaços dos programas e decidir. Eu recomendo assistir todos, né? Porque todos foram muito bons até agora. Mas os que vocês se identificarem mais é assistir lá. A gente tem aqui, né? Se você está assistindo pelo YouTube, você vai seguir no Spotify, que é Papo Imobiliário Podcast. Que Tá sem tempo de assistir no YouTube, bota no carro. bota no carro, vai ouvindo no Spotify, vai ouvindo os Muito pedaços, bom. né? Eu ouço muito podcast assim. É um tempo que você estaria no trânsito, você aproveita para ter Vai conteúdo. pra academia, quer conteúdo, bota lá Academia no fonezinho. fone. E se você tá ouvindo pelo Spotify, vai no nosso Tira YouTube. o piseiro
e coloca o Papo Imobiliário. Você vai aprender mais. É. E quando for no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve, assina o sininho para acompanhar os próximos programas. Dá o like. Já aprendi, viu? menino. Ajuda a gente. Foi? Comenta o que você quer ver no nosso programa. Ô, Gustavo comenta. Resenha, eu não sabia nem o que era podcast. Tamo junto. E o YouTube, até o meu menino sabe o que é o like. Eu só pensava em curtir. Aí ele olhou pra mim agora. Eu já sei, menino. Sai daí. A gente aprende, né? Agora eu não cheguei no TikTok ainda. Mas eu tô chegando. Eu tô Tem ensaiando, conteúdo. vai pro No TikTok. o povo fala muito de dancinha no TikTok, mas tem muito conteúdo. Mas é um bom aplicativo lá. o TikTok? É um aplicativo que você Tipo- baixa no tipo celular. Instagram? É uma É rede tipo social. Instagram, né? rede social. Não. Não. Aquelas dancinhas. Não, então, mas eu vejo. Não, mas não é só eu vejo- dancinha, tem conteúdo no Não, TikTok. mas eu vejo o TikTok no Instagram, que as pessoas postam lá, entendeu? Mas é concorrente, né? Ah, não sabia não. Marca que não escuta e que não nos escuta. Não cancela a gente não, Mark Zuckerberg. Por favor. Mas é muito bom, tem muito conteúdo no TikTok. Eu achava também que era só dancinha, mas tem muita coisa boa entrando lá agora, viu? Que massa. Então vamos embora. Vamos Então lá. é isso, pessoal. Tchau, gente. Obrigado, até a tchau, até a próxima. Tchau, valeu. A Caoa Sherry larga na frente e é a primeira montadora brasileira a eletrificar todos os modelos de sua linha de produção. Isto significa mais economia, mais conforto, mais desempenho, mais tecnologia e, principalmente, sustentabilidade. Caoa Sherry, uma viagem para o futuro, começa aqui. Aguarde.